Retornamos com o programa Momentos Espirituais, iniciando agora a segunda parte. A segunda parte do programa de hoje, 27 de setembro de 2019. Estamos estudando a obra Boa Nova, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, pelas abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier. E estamos no capítulo 3, intitulado Primeiras Pregações. E nós vimos nos capítulos anteriores, desde o prefácio, quando o nosso querido Humberto de Campos diz, emocionado, que hoje, lá no mundo espiritual, hoje, 1941, quando foi escrito o livro, que hoje ele dava mais importância para aquilo que os evangelistas Marcos e João escreveram do que propriamente para os escritores das academias que ele, quando encarnado, frequentou. Depois nós deixamos claro que, embora ele tenha usado o termo folclore, são situações, os capítulos foram descritos revelando os acontecimentos que faziam parte do conhecimento das pessoas que se encontram no mundo espiritual. Então, quando ele utiliza o termo folclore, é nesse sentido, no sentido de que são acontecimentos que fazem parte do arquivo, que fazem parte do conhecimento do povo, dos espíritos que se encontram no mundo espiritual. E não se trata de lenda da carochinha, de história da carochinha. O capítulo 1 reflete todo o histórico lá do Augusto. O capítulo 2 conta o encontro de João Batista e Jesus. Talvez seja o único encontro na humanidade quando o amor e a verdade se estiveram juntos. Então, até de maneira poética, ele coloca dessa maneira. Muito bem, e agora é um capítulo não menos empolgante, não menos relevante, que nós passamos a descrever. Nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes, escaldantes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias, em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor, até que o Mestre Divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e água entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Bem, antes de prosseguir o que o Hanã vai falar, uma coisa que me chamou a atenção é que
antes do mestre começar as suas pregações, ele teve um encontro com o João Batista. E certamente nesse encontro eles devem ter feito algumas combinações, né? Algumas orientações, algumas elucidações nesse sentido de cada um seguir a sua caminhada. E eu me lembro, todos aqui assistimos o filme do Divaldo? Ou só eu que fui assistir 2 vezes? Amanhã irei, vá logo. Amanhã irei. Eu tô anotando para poder cobrar depois, né? A Elise e a Lu irão também. Esse final de semana vocês vão. Vocês já ouviram falar do umbral, alguma coisa assim? Já ouviram falar? Não? Pois não. Marcos já foi? Irei amanhã. Olha, o filme nem parece o filme nem parece um filme nacional. É impressionante. É impressionante. Você ri, você chora, você se emociona e você não sabe o que vai acontecer na cena seguinte. É impressionante. O filme é muito bom. E ainda tem algumas colocações da Joana de Ângeles de aspecto psicológico, né, de psicologia profunda, que você só vai perceber depois, né? Quando eu fui a segunda vez é que eu fiquei mais atento com isso. Então o filme é belíssimo e tem um determinado momento que mostra a primeira visita que o Divaldo fez para o Chico, aconselhado pelo espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos aconselha o Divaldo: vá procurar o médium Chico Xavier. E na primeira oportunidade que o Divaldo teve, ele foi até Pedro Leopoldo na época. Ainda Pedro Leopoldo. Uberaba é a partir de 59. E isso deu-se no final dos anos 40, alguma coisa assim. E aí o Divaldo fala pro Chico, né? Ai, Chico, eu gostei tanto de ficar aqui, eu não posso ficar aqui com você? Aí o Chico diz: Divaldo, nós somos como 2 postes de luz. Nós temos que ficar separados para que a luz possa se espalhar para mais pessoas. Então, você vê que interessante? Então, talvez esse seja... Só estou fazendo uma analogia mal e porcamente, né? Porque talvez esse seja um dos motivos, né, que Jesus desenvolveu a sua missão e o João Batista a missão que lhe confiava. Pois não. Esquece, Lu, aí no microfone. Mano, eu queria citar também aqui a palavra: Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, né? É outro comentário que eu também tinha pensado. Isso, então eu já dei um spoiler do seu comentário. Não, eu estou dizendo que é uma outra coisa que chamou a atenção nesse trechinho. Os ociosos aqui, né? Porque eles ali estavam, né, podiam ocupar o tempo fazendo algo produtivo e não estavam, né? Então, os pensadores e sacerdotes e pensadores ociosos. Exatamente. Só um comentário sobre o magnetismo de Jesus que chamou a atenção de Hanan, no caso. Então, né, que é essa energia que ele tinha, a feição diferenciada. Então era esse espírito tão maior, né? Os outros sacerdotes afastaram-se com indiferença, né? Que ele deixa nas entrelinhas a indiferença. Mas o Hanan não, né? O Hanan foi atraído, né? E ele, mais para frente da história, seria o juiz inclemente, né? Como você sempre gosta de notar também, né? De observar isso, né? Ele foi o juiz inclemente. Então está aqui antagonistas, né? Sim. Antagonista não, o Hanan é antagonista, o Jesus não. Exatamente, o Hanan, o Anás, o Caifás, todos fizeram parte do julgamento. E num determinado momento, Caifás
diz: alguém tem que morrer. Olha só que interessante. Alguém tem que morrer. Dessa história aqui, alguém tem que morrer. E aí, num determinado Simplesmente porque eles não pensam como momento, então, eles tinham aquela prática de libertar um preso na ocasião da Páscoa. E aí, como o Pilatos ficou em dúvida, né? O que ele tinha que fazer, ele ficou indeciso. E essa indecisão é uma outra, também, vamos dizer assim, seria tema de outro programa, né? Outro capítulo. Mas como os sacerdotes perceberam que o Pilatos havia ficado indeciso, por questões políticas, né? Evidente, né? Por questões políticas. Porque se ele quisesse, ele poderia libertar Jesus e fim de papo. E outro que poderia libertar Jesus, quem que é? Que nós conhecemos? Quem que poderia libertar Jesus? Que estava lá no meio. Todos lemos há 2000 anos, ou só eu que li há 2000 anos. Quem era a maior autoridade acima de Pôncio Pilatos que estava lá naqueles dias? O senador Públio Lentulus. O senador Públio Lentulus. E Jesus já havia curado a filha Flávia. Certo? Jesus já havia curado. E o Públio Lentulus sabia o que estava rolando. Se ele quisesse, ele poderia falar: Pilatos, acaba com essa palhaçada aí. Esse homem não fez nada de errado, para com isso, manda esse povo embora e liberta Jesus e deixa ele levar a vida dele. Que negócio é esse? Curou minha filha, né? Ele poderia falar isso. Curou minha filha. Ele poderia falar isso. Só que na cabeça dele ele não tinha reconhecido que tinha sido ele, né? O orgulho não permitiu que ele reconhecesse. Exato. A Lívia, a esposa Ela do bem que Lentulus. tentou, mas não conseguiu. Ela E ainda tentou. acabou sendo acusada porque... Exato. A dureza do outra coração história. do Públio não permitiu com que ela deixasse claro para ele que foi Jesus que havia curado a filha, né? Exatamente. Mas fica aí o convite para todos lerem o romance há 2000 anos, que é um romance belíssimo. Muito bom, muito bom. 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo, Renúncia, todas obras Renúncia impressionantes. se chora do início ao fim. Não, e esses aí estão falando de um personagem só, né? Que é o Públio lá, que é o Emmanuel. Que é o Emmanuel. Que é o Emmanuel, exatamente. E hoje é o Emmanuel, exatamente. Muito bem, então aí o diálogo com o Hanan assim se estabelece. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Olha, aquela Definição. aquela definição de sempre, né, Marcelo? Quantas vezes, né, a gente precisa falar, porque assim, o que é o reino de Deus? São várias passagens, né? O reino de Deus se apresenta dessa forma. E no fundo é só isso aí. Ainda mais quem falou foi Jesus, né? Então não tenho que duvidar. Eu acho engraçado desse trecho, até quando eu estava lendo, eu falei, nossa, o Hanan é um sacerdote, né? E ele fala com tanto espanto, né? Reino de Deus? O que é isso? O que você quer dizer com isso? Que na época não tinha esse conceito. Porque hoje a gente fala tanto de reino de Deus no coração, né? Nas nossas atitudes e tal. E na época não tinha esse conceito de reino de Deus, esse termo. E aí aparece então pela primeira vez Jesus falando disso. E dá a definição. A definição é essa: obra divina no coração dos homens. E é uma obra divina espiritual. Não vamos pensar que é material, porque não tem nada a ver com material. Obra divina em tuas mãos, revidou Hanan com uma gargalhada de desprezo.
e, continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar adiante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Meus discípulos virão do setentrião, do meio norte, né? Tem essa passagem, né? Do norte, do sul, de todos os lugares. Sim, observou Hanan, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Olha só a ironia que ele lançava na pergunta. Olha só a resposta. Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o mármore do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao cinzel da boa vontade sincera. Matou a pau, né, Elis? Não, essa passagem é emocionante. E é uma metáfora tão clara. E você vê que o Hanan chega para ele, já não quer nem saber, né, o que ele tá pensando. Ele já chega chegando com aquela voadora, né? Já chega sem querer saber. E aí quando ele, como sacerdote, vendo alguém ali querendo pregar a palavra de Deus, que não seja um sacerdote, que, né, uma pessoa do povo, já acha que não pode, né? E aí essa resposta a essa altura que Jesus dá é de uma sabedoria gigantesca, né? Então ele dá ênfase, né, no sentimento, né, que todos devemos focar em nossas vidas, né, de melhorar, purificar os nossos sentimentos, e também aliado à boa vontade, né? Ele assim, resumindo assim, em termos fala, a boa vontade modifica qualquer sentimento, porque a boa vontade é o cinzel do escultor, né? E ela, por mais duro que seja esse sentimento, ela vai modificar. Ela modifica. Está dizendo isso. Só lembrando da questão que o Leandro leu um pouco mais cedo lá, da vontade, né? Qual que era o número 909. dela? 909 do Livro dos Espíritos. Que a gente pode fazer qualquer coisa desde que tenha esforço e boa vontade. Isso. Então, realmente, aí já tem a boa vontade aparecendo como o cinzel do escultor, né? O cinzel é aquela talhadeirinha, né, que o escultor usa, né? Tem uma figura muito bonita que eu sempre me recordo, né, que o Divaldo falou uma vez e eu sempre guardei isso. Que uma vez perguntaram pro como é que chama aquele famoso lá da Capela Sistina? Michelangelo. Perguntaram pro Michelangelo, mas Michelangelo, como que você faz essa escultura? Tira desse mármore bruto, como é que você faz? Explica para nós. Aí ele fala, é o seguinte, ó, a imagem tá lá. Então, eu só vou desbastando a pedra e pronto, fica lá. Só desse jeito, eu só tiro o excesso, a imagem tá lá. Impressionante, né? Mas olha só a humildade de enxergar que em uma peça bruta você vai encontrar, e você tem que deixar aquela forma aparecer, porque deixar uma forma aparecer é abrir mão de um controle, abrir mão de querer impor uma forma. Ela existe, a centelha divina está em todos nós, né? Então, no outro, inclusive, voltando ao nosso, à primeira parte, né? Só que não é do nosso jeito. Tem que respeitar o que vai sair, o que vai se transformar aquele ser. Olha, eu tive a oportunidade
de ir lá no museu lá do Michelangelo, onde está a estátua de Davi. E eu fiquei assim impressionado, viu? Você chegou lá em Firenze, né? É impressionante, né? Eles que é uma coisa assim, que quando você vê assim o detalhe da veia, dos músculos sobressaindo, como é que pode, né, um artista fazer aquilo com aquela perfeição? E não à toa o pessoal diz, né, que quando ele terminou a obra, ele olhou para a obra e falou: fala, né, parla, né? Porque realmente é uma obra-prima, né? Impressionante. Muito bem. Aí depois que o sacerdote levou essa, vamos dizer assim, essa chamada de atenção do mestre, ele diz assim: impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Aí Jesus responde: conheço o amor e a verdade. Olha só que interessante. Roma e Atenas. Roma ou Atenas. Aí ele diz: amor e a verdade. Tens ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã, inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre Antônia, em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário, antes alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol, a caminho de sua Galileia distante. O que eu me lembro assim que eu gostaria de comentar é que essa torre Antônia é a mesma torre onde ficaram presos alguns apóstolos depois. Quando tem aquela passagem lá dos Atos dos Apóstolos, foi essa torre Antônia que João ficou preso, Pedro, e também uma personagem que é pouco falada e que é autor de um pensamento que eu acho fantástico, né? Que vem, vamos dizer assim, coroar todo o ensino do mestre. Vocês se lembram daquela frase, a fé sem obras é morta? Lembra disso? Sabe quem falou essa frase? Essa frase foi dita por, lá no final aquelas cartas do Novo Testamento, lá no finalzinho, que agora me fugiu. Então é o Tiago. Só que sabe quem é esse Tiago? Não é o filho de Zebedeu. O filho de Zebedeu é o maior. Não é o filho de Alfeu, que é o Tiago menor. É o irmão de sangue de Jesus. É um dos irmãos de sangue de Jesus, que é pouco falado. Essa carta de Tiago, acho que é uma carta só, né? A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Capítulo 2, vai de 14 a 26. Tá. E é uma carta só, né? Não é a primeira carta. É uma carta só. Então, e no começo, Tiago, realmente, né? No começo da carta, então ele diz, né, que é o irmão do Senhor. Então, lá no começo da carta, né? E ele também ficou preso na Torre Antônia e ele foi condenado à morte, só que eu não me lembro qual morte que ele foi condenado. Não sei se foi lapidado, não sei se foi condenado a ser atirado do alto da torre. Parece que tem uma história assim. Pois não, Elis? Só sobre esse finalzinho desse pedaço. Pois não. Quando Hanã pergunta, né, você conhece Roma ou Atenas? Porque ele percebe que Jesus tem uma sabedoria,
né? Que ele é culto, que ele é inteligente, que ele sabe dar respostas à altura de um sacerdote, né? E aí ele pergunta, né, as duas grandes cidades de referência, onde estava toda a cultura da época, onde estavam as pessoas mais, né, toda a academia, né, onde mesma todo coisa que mundo nós ia falarmos estudar. hoje. Conhece Paris ou Nova York? É, quase isso. Nós mesmos, né? Porque alguém que dava essas respostas devia ter passado por lá, e não, né? E ele já veio com essa bagagem, e né, as respostas em seguida que ele dá refletem isso. São respostas espirituais, né? De cunho espiritual. Tanto que hoje Roma e Atenas já não são a referência, né, das maiores metrópoles, manifestações da cultura, como foi naquela época. Atuais, né? Assim como os códigos civis, eles mudam, né, ao longo do tempo, mas não as leis ou os ensinamentos, né, aqui colocados por Jesus, que sejam o amor e a verdade, se mantém, né, até hoje, como o que deve ser conhecido, assim como a vontade do meu Pai, como a lei maior. Muito bem. Então aí ele continua. Daí a algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansando igualmente em Caná, Jesus, em Caná, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua espera. Em breves instantes ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se, de antemão, os conhecesse a todos. Aí eu tenho que bater palmas para o Humberto de Campos, que traz demais. pra gente... É que você parece um filme, né? que traz pra gente uma percepção muito diferente, porque no Novo Testamento você tem o relato desse encontro de Jesus com os pescadores, mas ele não traz essa alegria, essa leveza, esse reencontro de velhos amigos, né? Essa ideia de que já se conheciam, estavam todos ali para aquele propósito. Que seria apenas um reencontro, né? Bem notado, né? Como se de antemão conhecesse a todos. Exato. A manhã era bela, no seu manto diáfano de radiosas neblinas. As águas transparentes vinham beijar os eloendros da praia, como se brincassem ao sopro das virações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio à profunda alegria. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que dois deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. André lembrou-se de já o ter visto nas cercanias de Betsaida e do que lhe haviam dito a seu respeito, enquanto Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado. Perplexo, atônito. Perplexo, atônito, enleado. No entanto, quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: sede bem-vindo. Jesus então lhes falou docemente do Evangelho com o olhar incendido de júbilo, de júbilos divinos. É incendido mesmo? Na minha está incendido. Incendido, né? Estando muitos outros companheiros do lago a observar de longe os três, André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou comovido: um rei? Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas?
ao que Pedro obtemperou, como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências. O lago é muito grande e há várias aldeias circundando estas águas. O reino poderá abrangê-las todas. Olha só que interessante, né? Isso dizendo, pois não, ele... Não, é só de novo essa imagem, né, do reino físico, né, que até o Hanan tinha perguntado antes, né, mas você tem algum príncipe que vai te patrocinar, né, alguma coisa assim? Não, né, todo mundo entendendo que é uma coisa material, quando ele estava trazendo uma coisa totalmente imaterial. Totalmente imaterial, né? E só uma curiosidade, o André era muito jovem, né? Ele era um adolescente praticamente. Existem, né, algumas... Dá a impressão, né? Dá a impressão que sim. Que existem alguns estudos que eles levantam isso mesmo. Mas o mais jovem era o João. João. Então, o André e João. E eles conheciam já a figura de Jesus, porque eles eram discípulos de João Batista, né? Alguns deles eram. Eles já seguiam João Batista, então eles já tinham acompanhado ali a figura de Jesus. Os filhos de Zebedeu com certeza eram. Sim. E mais alguns também eram, só que eu não sei quais outros. Pois não, João? Então, eu ia só comentar assim, essa questão dessa dificuldade deles de entender é super natural, né? Porque assim, como é que chega uma pessoa, por mais, né, que logicamente, né, o olhar de Jesus é um negócio assim inimaginável. Fico tentando imaginar o que seria olhar assim, um olhar nos olhos de Jesus. Nossa, né? Seria, né, aquela coisa. Mas enfim, mas aí como é que dentro daquela cabecinha ia caber, né, uma informação desse tipo? Igual ele falou, né? Jesus falou assim: tem muitas coisas que eu não posso dizer para vocês, por mais que eu explique, né, vocês não têm subsídios, né, você não tem base para entender, né? Como é que ele vai entender, né? Você vê, essa coisa foi muito humana, né? Esse comentário, acho isso que eles falaram assim, né? Exato, simples e humana, simples e humana, assim, porque é muito natural qualquer um de nós, se alguém chegasse assim, nos convencesse com o olhar, com o amor, com o magnetismo, que foi o que Jesus fez, a gente ia falar assim: não, beleza, eu vou sim, mas até onde que a gente vai mesmo? Me lembra aí, porque eu não sei até onde, mas eu vou até onde você falar. E tem uma questão que, assim, os discípulos, eles não eram, né, no mesmo patamar de todo mundo, né? Eles já tinham... De uma variação, né? Era um pouquinho... Tanto em sabedoria quanto em virtude, sem dúvida. Sim, eles já eram um patamarzinho a mais ali para poder mesmo entender um pouco a mais e até escrever os evangelhos, tudo, o que Jesus estava falando. E mesmo assim, né, tendo sido criados naquele meio, com aquela cultura, você, né, tem toda essa influência de como as pessoas pensavam ali, até que eles puderam, né, encontrar Jesus e com as palavras dele e relembrando, né, as coisas que eles já sabiam. Isso dizendo, fixou em Jesus o olhar perquiridor, como se for uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, inquiriu generosamente: quereis ser meus discípulos? Por isso que é importante o trabalho do João Batista, né? Porque o João Batista já tinha os seguidores deles. E num determinado momento, o próprio João Batista fala para alguns deles para seguirem Jesus, né? Então, vamos dizer assim, o trabalho do João Batista foi em parte facilitar essa história de Jesus fazer o seu grupo, né? Interessante, né? Quereis ser meus discípulos? André e Simão se interrogaram a si mesmos, permutando sentimentos de admiração embevecida. Refletia Pedro: que homem seria aquele, onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar? Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém,
Como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava no âmago do espírito e, sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Jesus os abraçou com imensa ternura, e como os demais companheiros se mostrassem admirados e trocassem entre si ditérios ridicularizadores, o mestre, acompanhado de ambos e de grande grupo de curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum, na qual se erguia a intendência de Antipas. Entrou calmamente na coletoria e, avistando um funcionário culto, conhecido publicano da cidade, perguntou-lhe: Que fazes tu, Levi? O Levi é aquele que mais tarde ficou conhecido como Mateus. O interpelado fixou-o com surpresa, mas, seduzido pelo suave magnetismo de seu olhar, respondeu sem demora: Recolho os impostos do povo devidos a Herodes. Queres vir comigo para recolher os bens do céu? Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que mais tarde seria o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, atendeu comovido: Senhor, estou pronto. Então vamos, disse Jesus, abraçando-o. Em seguida, o numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que oferecera ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era a adesão do coração sincero e puro, para sempre, às claridades do seu reino. Iniciou-se, naquele instante, a eterna união dos inseparáveis companheiros. Olha só que interessante, a adesão desejada era a adesão do coração sincero e puro para sempre às claridades do reino de Deus, né? Então, aderir àquela ideia e de coração puro e mais importante do que aderir também é nos convertermos, né? Não somente, eu gosto muito da filosofia espírita, eu gosto muito, mas não se transforma, não se modifica, então não resolve nada. Pois não, ele... Só sobre essa questão de se transformar, é interessante lembrar o papel dos publicanos na época de Jesus, né? Como arrecadadores de impostos, eles eram odiados por todo mundo, ninguém gostava do arrecadador de imposto, né? Obviamente. Mas era só naquela época que o pessoal não gostava de pagar imposto. Pois é, né? Enfim, é que tinha aquela figura, né, que ia lá bater na sua porta, viu? Você tem que me dar dinheiro. Acho que era uma coisa um pouco mais pessoal, né? Ainda mais que era Roma, né? Um domínio do Império Romano, que eram estrangeiros naquela região, e aí os publicanos trabalhavam recolhendo impostos para os estrangeiros, né? Para o imperador, que era Herodes na época, né? E aí Mateus, né? Um evangelista que tem essa origem de publicano e que realmente, pra gente lembrar que rótulos são só rótulos, né? A gente tem que esquecer os rótulos e olhar mais pra alma das pessoas mesmo. E ficou claro a missão do Mateus, né? Que recolheu os bens do céu, é que ele foi o primeiro que colocou no papel, né? As anotações sobretudo, das bem-aventuranças, sobretudo dos ensinos do Mestre. Pois não, João? Então, e esse mesmo Mateus aí, né, que ele está dizendo aí, publicano, né, que coletor de impostos, que até hoje mesmo, qualquer coletor de impostos até hoje não é muito bem quisto, né, por nós. Mas, e olha quanta coisa linda, né, que Mateus tem, né, nos evangelhos, coisas maravilhosas, luzes eternas, né, Marcelo? Luzes eternas. Na verdade, assim, essa conversão, esse querer de Mateus de seguir Jesus,
Ele sai de uma situação confortabilíssima. Confortabilíssimo, porque o cara estava bem posicionado. Exatamente. Né? Ele é um publicano, né? E de repente ele deixa tudo. Isso é renúncia mesmo. De alma, né? É grandeza de alma. Certeza que aquele era o mestre, era alguém que iria modificar a vida dele. Simplesmente. Para nós estudaremos. Ele se levanta, né? Ele está ali. Ele acho que estava tem algumas passagens que falam que ele estava no caminho. Ele é como se fosse um cobrador de um pedágio. Ele estava no caminho. Ele se levanta e segue. Estou pronto. Estou pronto. Ele não questionou a promessa, mas eu estou bem aqui. Puxa, será que eu devo? Não. Mas nós vamos ver estou pronto. Nós vamos ver a mesma decisão com o Zaqueu, né? Sim. Que era o chefe dos publicanos na cidade mais rica, né? Que era Jericó. Exatamente. E ele era chefe dos publicanos. Chefe dos publicanos. Uhum. Então, quer dizer, ele teve a mesma... Ele largou tudo e foi... E devolveu parte, ele pagou, devolveu parte do dinheiro para aqueles que ele tinha... E por sua vez, porque é muito fácil, né? Porque tem gente que fala assim, mas se eu tivesse encontrado Jesus no meu caminho, se eu também tivesse visto ele, eu também ia seguir. Não ia seguir não, minha filha. Meu filho e minha filha. Porque vocês se lembram daquele... É um exagero, né? Você fala jovem mancebo, lembra da passagem do... Quando você fala jovem mancebo, você está falando a mesma coisa, né? É o tal do pleonasmo, é isso que eu queria lembrar. E curioso, né, que outro dia eu ouvia um palestrante que eu gosto, muito bom, por sinal, e ele falou jovem mancebo. Mas tudo bem, então aquela passagem do jovem ou do mancebo que foi lá e perguntou pro Jesus, né? Perguntou para ele, o que eu faço para seguir a vida eterna? Eu tenho cumprido as leis, tenho cumprido os mandamentos, né? Desde a infância, o que eu faço? Bom, então você vai lá, você larga todas as suas coisas, vende, dá aos pobres, aí depois você vem e me segue. E Marcelo, sabe o que ele fez? Até ele olhou para o chão e até hoje não voltou. Jesus está esperando até hoje. Aquela passagem lá, uma história lá, que depois ele se acidentou lá, enfim, mas não, mas aí já é outra referência, né? Que essa história. Não, mas eu tava, agora me veio agora aqui o seguinte, a gente falando isso aqui, né? Brincando, a gente precisa, eu gosto de brincar com as dificuldades, que é para ficar menos difícil. Eu estava lembrando que assim, numa situação dessa, fala assim, ia chegar, convidar, até o Marcelo que você estava falando aí, será que ia? Não ia não, ia pensar assim, fala, ô mestre, dá para aposentar primeiro para depois, que eu preciso, eu tô faltando, porque agora com esse negócio da nova previdência aí, que vão... Sem dúvida, que vão aprovar, então eu tenho que aposentar antes, pelo amor de Deus. E no nosso linguajar de hoje, João, bem lembrado, no nosso linguajar, então Jesus chega para nós agora e fala, você me segue? Eu tô te convidando para você me seguir. Aí o que a gente vai falar para ele? Mas escuta, o que eu vou ganhar? Cadê o contrato? Que tem férias? Tem 13º? Tem um mês de folga? Como é que a gente vai abastecer o carro? Então, quer dizer, sabe, tem que tirar o chapéu para esse pessoal, né? Pelo amor de Deus. Tem Wi-Fi lá? Na tarde desse mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova na praça ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. Quem esteve lá na casa do Pedro, lá em Cafarnaum, diz que é bem próximo da praia, né? Do tal do Rio Jordão lá. Oi? Ele era pescador? Ele era pescador, que era bem próximo. E a casa do Pedro era uma casa ampla, não era uma casa pequenininha para os padrões, não. E, na verdade, Pedro morava com a sogra, né? Teoricamente, a casa era da sogra, né? Aliás, dizem as más línguas que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra, né? Mas isso é uma brincadeira que a gente faz, né? Então é só para descontrair essa brincadeira.
Muito bem. No céu... Marcelo perdeu 50 pontos agora. Não, o pessoal sabe que é para descontrair. Brincando. No céu vibravam harmonias vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma sensível. As árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como mãos da natureza que convidassem os homens à celebração daquele primeiro ágape. Ágape. Refeição que os primeiros cristãos faziam em comum. Tá vendo? Eu não sabia que era esse sentido, né? A gente conhece o ágape como outro... O amor, né? O do amor incondicional. Mas olha que bacana, né? E que maneira poética que ele descreve, né? As aves ariscas pousavam de leve nas alcaparreiras. É um arbusto espinhoso. Arbusto espinhoso. Exato. Deve ser de alcaparra, deve ser. As aves ariscas pousavam de leve nas alcaparreiras mais próximas, como se também desejassem senti-lo, e na praia extensa se acotovelava a grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados publicanos pecadores com homens analfabetos e simples, que haviam acorrido, ansiosos por ouvi-lo. Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Contrariamente às ironias de Hanan, ele aproveitaria o sentimento como mármore precioso e a boa vontade como cinzel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores seriam em suas mãos o material de base para a sua construção eterna e sublime. Converteria toda a miséria e toda a dor num cântico de alegria e, tomado pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino. Magnetizado pelo seu amor, o povo o escutava num grande transporte de ventura. No céu havia vibração de claridade desconhecida. Ao longe, no firmamento de Cafarnaum, o horizonte se tornara um deslumbramento de luz. E, bem no alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomavam a forma suave das flores e dos arcanjos do paraíso. Que poesia, né? Que coisa emocionante. Pois não? Toda vez que a gente prepara uma aula ou faz alguma preleção, que eu particularmente, né, quando tem alguma passagem do Novo Testamento, da história de Jesus, a aula tem uma outra vibração, né? Marcos já trabalhou com aprendiz de Evangelho, né, no curso de Espiritismo, e eu acho que nessas aulas, sempre temos sustentação nas aulas que preparamos, mas nessas aulas em particular, eu acho que tem uma outra vibração. E aqui, assim, já o Marcelo estava lendo, até fechei os olhos para escutar essa passagem, porque vem eu acho que, imagina a sustentação daquele ambiente, né? Todas aquelas pessoas que estavam sendo assistidas, e mesmo os amigos de Jesus da espiritualidade, preparando aquele ambiente, devia ser uma coisa assim, mágica, né? É uma vibração maravilhosa, né? Um magnetismo. Marcos. Não, ele descreve bem a natureza agindo naquele momento, né? A luz no horizonte, ao longe, as nuvens tomando formas de arcanjos e de flores, né? A luz que tomou conta daquele
espaço, naquela região de Cafarnaum. É lindo, né? Ele fazendo essa descrição do momento, da natureza. Então, a competência, né, do Humberto de Campos, né, para escrever é uma coisa maravilhosa, né? Ele é muito competente. E aí a dona Marta, que era uma amiga nossa lá de São Paulo, que era presidente do centro lá que eu frequentava, ela sempre falava assim que é o seguinte: as palavras, isso que a Lu falou, né? As palavras de Jesus, né? Elas soam até hoje, né? Então, assim, tipo assim, quando eu vou tomar passe, o pessoal fala assim, ó, agora vamos pensar em Jesus. Eu já falei isso outro dia, né? Eu mentalizo Jesus sentado assim numa pedra, assim, com a perna cruzada, sentado numa pedra, assim, meditando, e aí eu buscando entrar em sintonia com aquela frequência da vibração de Jesus ali. Nossa, aí eu sempre faço isso, e realmente é mágico esse negócio, né? É impressionante. Tem mais algum comentário que vocês gostariam? Leandro, Elis, fica à vontade. Só falar para todo mundo prestar atenção nessa parte, né? Lembrar desse magnetismo para o próximo programa, que no capítulo que vem a gente vai ver quem que era mesmo? O Tiago, os filhos do Zebedeu, que foi impactada por assistir essa primeira ágape aí. João e Tiago, né? Bem, amigos, então nós vamos nos despedir agradecendo a Deus a oportunidade de restaurarmos aí os nossos sentimentos, restaurarmos as nossas melhores vibrações e pedir a Deus e aos benfeitores espirituais que concedam uma semana produtiva, não somente a cada um de nós, como também a todos os corações que nos ouviram e que nos ouvirão em qualquer tempo. Muito obrigado pela presença carinhosa da nossa querida Elis, da nossa querida Luciana, e evidentemente que o convite é permanente. E outras ocasiões gostaríamos de desenvolver o tema também para falarmos um pouquinho do trabalho de vocês, né? Que, para falar a verdade, eu achei que ia dar tempo e não deu. O Evangelho do Mestre não deixou. Jesus é o culpado. Fica à vontade aí, João, para suas despedidas. Boa noite, amigos queridos. Foi um prazer enorme. Queria também agradecer a Deus a bendita oportunidade de estar aqui. Mandar um abraço para todo mundo, né? Para o Bruno, o Fabinho, para o Jaime, a Catarina, o Luiz, né? Que estiveram aqui na semana passada. Luiz Saigusa. E para todos os ouvintes aí que recebam um abraço muito carinhoso e que Deus nos abençoe a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, com o convite de vocês. É diferente, né? Nossa, nunca tinha falado no rádio antes. Mas muito gostosa a conversa aqui, a discussão dos ensinamentos, as observações de todo mundo. E muito obrigada, então, boa noite para todo mundo. E fica aí a sugestão, porque vocês comentaram que tem um aluno lá que gosta de dar opiniões, né? Lá na evangelização nós temos alguns alunos. Uma outra oportunidade, gostaria de trazê-los, né? Para eles participarem também. Nós passaremos o convite a eles, com certeza. Fica aí o convite que vale a pena. Né? Muito obrigada, colegas queridos. Muito bom estar aqui com vocês. E parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Que vocês também. É um trabalho maravilhoso de preparar os espíritos que vão nos substituir de alguma maneira, né? Sim, logo o nosso corpício vai ficar cada vez mais em decrepitude. Vai passar por reciclagem. Iremos abandonar o vaso. Nós temos uma grande sustentação para o trabalho da evangelização, é bem especial. Legal. Esses alunos que vocês acham que são os que mais se destacam, qual que é a faixa de idade deles? Esse ano, eu estou trabalhando esse ano com 13 e 14, mas tem os jovens da mocidade também que teriam muitas coisas a trazer, contribuir. Legal. Então vamos trazê-los aí. Beleza.
Marcos, suas despedidas, fique à vontade. Bom, meus amigos, boa noite. É uma honra. Primeiro estar com vocês duas aqui, Lu, Elisa, é uma honra mesmo recebê-las. Voltem mais, voltem sempre. Ó, não falaram também do trabalho de vocês. Próxima sexta tá aí, então já voltem, já emendem assim. Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui, pessoas tão queridas. Um abraço para o André e para o Pedro também, família linda. Um abraço a todos os ouvintes e ao Fabinho, os que não puderam vir. O Fabinho está lá na Alemanha, enfim, né? Mas o Afonso, querido Afonso, Fátima, o Bruno também lá no Canadá. Um abraço a todos, fiquem. O Guilherme, opa, claro. Um grande abraço. O Waze não deixou. O Waze não deixou. Fiquem com Deus, uma boa semana. Se Deus quiser, na próxima sexta estaremos de volta. Um bom final de semana também a todos. Lelê, suas despedidas, fique à vontade. Só lembrando os nossos ouvintes, então, que o programa foi gravado, está sendo gravado, obviamente, né? Estamos aqui ao vivo, mas ele vai ser disponibilizado depois no nosso canal no YouTube, no Spotify e também no Podcasts. O nosso endereço é CEPT Espaço Vinhedo. Por favor, assinem o nosso canal no YouTube, assinem os nossos canais tanto no Spotify como no Podcast. É muito importante a participação de todos. É uma alegria muito grande quando a gente vê aí o nosso número de assinantes, de subscriptions aumentando. A gente fica muito feliz. E agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Pai, a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecendo a Jesus, nosso irmão maior, pelo seu evangelho, pelos seus ensinamentos. E agradecendo mais uma vez a oportunidade, a espiritualidade amiga que preparou esta casa maravilhosa que é a Rádio Capela para nos receber, os nossos mentores espirituais que nos trouxeram até aqui, pedindo a eles que nos ajudem a manter o equilíbrio para esse final de semana e a semana que virá. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau.